Seja muito bem-vindo ao Reconecta Corpo, Mente e Coração. Aqui nós discutiremos como você pode emagrecer comendo de tudo. Eu sou a Mariana, nutricionista, e o tema de hoje é: quais sinais nosso cérebro nos manda quando estamos com fome ou saciado? Você sabe quais sinais são esses? Eu sei que muitos aqui podem pensar: eu sei quais são os sinais da saciedade, eu sei quais são os sinais da fome. E aí, será que realmente nós estamos conectados com o nosso corpo para entender esses sinais de fome e de saciedade? Como que o cérebro age a isso? Como que nós percebemos essa ação aí do nosso cérebro? Como que nós podemos estar mais atentos a estes comandos do nosso cérebro? Você já teve aquela situação em que você sabia que você estava satisfeito, que você já tinha comido o suficiente, mas mesmo assim, você por alguma escolha e por algum motivo, você insistiu em comer mais? Já aconteceu isso com você? Deixa aí nos comentários se alguma vez isso já aconteceu com você. Você sabia que estava saciado, mas não sabe de onde vinha aquela vontade, aquele desejo. E você queria se comer mais, talvez porque estava gostoso. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Assim. Talvez porque estava gostoso. Talvez porque você estava com vontade de comer mais e não entende, né? Se isso era saciedade, se não era. Da onde vinha essa vontade de comer esse algo? Peraí, deixa eu ver aqui. Da outra vez. Só com... Oi. E aí a gente tem, né, essas mudanças aí. Será que a gente está obedecendo o nosso cérebro nessa nossa vontade, né? Será que às vezes a gente tá com vontade de comer algo e não sabe de onde vem isso, a gente não tá com fome. E da onde vem isso? Como que a gente pode estar explicando isso? Como que o nosso cérebro nos diz que nós estamos com fome? Bom, nós temos um hormônio chamado grelina. Esse hormônio, ele, né, é expelido pelo nosso corpo, né? O nosso corpo começa ali a produzi-lo quando nós estamos com fome. E através, né, dessa sinalização, que o estômago acaba, né, expelindo ali, essa mensagem chega ao cérebro que estamos com fome, através desse hormônio, grelina. Então, quando, né, nós estamos com fome, esse hormônio ele está em alta. E a grelina, ele tem um fator, né, que também é um hormônio estressante. Então ele vai estar em alta também quando, né, o cortisol está elevado, pode acontecer. Por ele ter ali o mesmo componente, pode ser que a gente às vezes quando estamos estressados confundimos, né, que estamos com fome. E por isso, às vezes, no estresse, a gente acaba, né, sentindo aquela vontade de comer algo e às vezes é um estresse. A grelina tem esse fator também. Porque se nós estamos com fome, o corpo entende que é uma necessidade. E se é uma necessidade, né, precisa de achar comida, então ele vai mandar este sinal, né, de um hormônio que seja... cause mais um desconforto na gente. Por isso que a fome, ela causa esse desconforto quando nós estamos com fome, né? Dá essa sensação de até um pouco mais de ansiedade também, né? Se você parar um pouco para observar, quando nós estamos com muita fome, nós ficamos ali um pouco ansiosos, né? Querendo comer algo, querendo encontrar comida. Isso é um mecanismo do nosso cérebro, do nosso corpo, para que a gente consiga, né, sobreviver, né, em um ambiente onde não tenha comida, né, onde não se encontre comida com facilidade, o corpo ele precisa enviar esses sinais.
para que a gente consiga ir em busca da comida, né? Entender que tá faltando ali algo que a gente precisa se nutrir, porque a comida ela serve como um combustível para o nosso corpo. E o nosso cérebro, ele também, quando nós estamos saciados, ele tem uma reação diferente, que é através do hormônio da leptina. E o interessante é que a leptina, ela é expelida pelo nosso corpo pelo tecido gorduroso. E aí o cérebro recebe essa mensagem. Quando nós estamos saciados, a leptina ela começa a ser expelida pelo nosso organismo e chegar essa mensagem ao nosso cérebro. Acontece que pessoas que estão sobrepeso ou com obesidade, há um número maior, né, de leptina sendo expelida pelo corpo. E aí acaba ocorrendo também uma resistência do cérebro entender que está no limite, né? A saciedade já chegou ali, né? Já foi expelido esse hormônio, e aí por ele ser expelido muito em maior quantidade do que o normal, acaba ocasionando aí uma resistência. E aí às vezes a pessoa demora um pouco para perceber essa saciedade. O difícil de tudo isso é que isso pode fazer com que a pessoa, né, consuma mais do que a sua necessidade real, do que a sua necessidade diária. Então, pode ocasionar, né, que nós acabamos não ouvindo a nossa saciedade, digamos assim, nós estarmos conectados com o nosso corpo o suficiente para entender a saciedade e a fome também. Eu estava até conversando hoje, falando com uma pessoa a respeito de nós sabermos entender o quanto nós estamos com fome. Tem um estudo que foi feito que fala que quando a gente vai no mercado, quando estamos com fome, é mais provável que a gente gaste mais indo no mercado com fome do que quando acabamos de comer, não estamos sentindo tanta fome. Se você parar um pouco, né, nesse momento e começar a analisar quanto de fome você tem nesse momento, de 0 a 10, qual o seu nível de fome nesse momento? E talvez você vai achar uma numeração aí. Essa numeração, ela pode ser uma sinalização, né, para você comer. Se você estiver aí com nível de 6 a 7, já é bom você estar comendo. Nunca deixar ficar ao extremo, né, ficar com muita fome, chegar a 8, 9, 10. Porque quanto mais fome nós sentimos, mais nós estaremos propensos a desequilibrar, a ter um descontrole na alimentação, porque a gente vai ter essa sensação de saciedade, de ansiedade, que é proporcional, né, ao que nós estamos sentindo, que é um pouco estressante. Esse hormônio, né, que o nosso corpo expele, acaba sendo mais estressante justamente para que a gente busque comida e dar essa sensação de saciedade. E aí, se a gente ficar muitas horas sem comer, muito tempo sem comer, a gente vai acabar tendo mais fácil a gente ter um descontrole do que se a gente comer nos horários que for para comer. Então, e a saciedade da mesma forma. Se você começar a enumerar a sua saciedade no momento que você estiver comendo, coloca menos comida no prato e começa a observar a sua saciedade, vai sair enumerar de 0 a 10 o quão satisfeito, o quão saciado você está. E aí você achar ali um limite aonde você se sente a plenitude, né? Onde você se sente plena na sua alimentação, na sua saciedade, isso já vai ser um fator muito importante. É importante a gente entender quando nós estamos com fome por causa dessas questões, né? Uma das questões é justamente o descontrole na alimentação. Quanto mais você comer dentro do seu limite normal de fome, mais controlado você vai estar na sua alimentação. E quanto mais você comer dentro do seu ali das extremidades, mais descontrolado você vai, é mais probabilidade de ter descontrole na alimentação. E fora que, né, vai ter sempre mais estresse, né, no seu organismo. Isso pode gerar aí
resistência, né, justamente a entender, né, isso pode gerar aí uma alteração no seu metabolismo, né, porque um estresse maior acaba fazendo com que o metabolismo fique mais lento, e aí gerando, né, essa questão de que nós não estamos respeitando o nosso corpo. Por mais que algumas pessoas falem, eu não sinto fome. Às vezes a fome, ela se mostra diferente para cada pessoa. Então, às vezes você não sente o estômago roncando, mas sente uma fraqueza, né? Sente, assim, meio que não pensa direito, né? Não consegue parar, pensar, raciocinar. O cérebro não funciona muito bem, digamos assim, porque você não está nutrindo bem o seu corpo. E aí pode haver maneiras diferentes que o nosso corpo esteja nos sinalizando. E a gente tem que estar mais conectado com o nosso corpo para entender. É lógico que um dos sinais mais claros é que a gente já conhece, né? Só que pode ter outras coisas, devido a gente estar sempre negligenciando a fome, pode existir outros sinais aí também. E é importante a gente entender quando nós estamos saciados, estar atento à nossa saciedade, porque isso também nos ajuda no quesito emagrecimento. Porque se a gente come além da nossa saciedade, desrespeitando a nossa saciedade, nós vamos estar aí acumulando peso. Porque se o seu cérebro manda um sinal, né, da quantidade de fome que você tá, e manda um sinal quando você está saciado, é bem propício a gente imaginar que, né, nós temos esses sinais internos. Então, se a gente tem, o ideal é que a gente obedeça. Né? Se você tá recebendo o sinal de que você já está saciado, que é o suficiente, o ideal é que a gente respeite, né, os nossos limites corporais, e isso faça com que a gente não ganhe mais peso, né? Não acumule peso, porque você não vai estar comendo acima do seu limite de saciedade. Então, quando o cérebro manda este sinal, algumas pessoas podem ter resistência a recebê-lo, e aí demorar um tempo diferente. Então é muito bom se você conseguir aprender a comer mais devagar, né? A dar um tempinho a mais para que essa mensagem aí, o seu cérebro consiga se comunicar, né? Receber essa comunicação aí. Cada pessoa pode variar um tempo diferente. Então, assim, respeite, aprenda a se ouvir mais, aprenda a entender como o seu corpo funciona. Não existe uma regra que todo mundo funciona da mesma forma. Então, como que a gente pode descobrir isso? Comendo mais devagar, esperando uns 5 minutos após a gente comer, né? Ter um momento ali de paz, de tranquilidade na hora das nossas refeições. Tirar os aparelhos, celulares, televisão, tudo que vai tirar a sua atenção naquele momento da refeição, faça com que você se conecte mais com o seu corpo. Tudo isso pode estar te desconectando mais do seu corpo, te fazendo perder esses sentidos, né, da fome, da saciedade, e fazer com que você, por estar distraído, coma mais. Ou então, por estar, né, desapercebido, acabe não percebendo, né, a sua alimentação, e aí dá aquela sensação de que eu quero comer mais, ou eu não comi o tanto para me saciar, né? Parece que você sente que você comeu, mas é como se você não tivesse comido. Isso porque o nosso cérebro, todos os nossos sentidos estão conectados com o nosso cérebro. Quanto mais você utilizar dos seus sentidos, né, estar mais presente na sua alimentação, melhor vai ser, né, e isso vai te trazer um sentido de que você, né, comeu o suficiente, se você conseguir utilizar, né, todos os seus sentidos corporais. E quais são esses sentidos corporais? Né? O paladar, o tato, o olfato, a visão é muito importante. Você já teve aquela sensação de que... Vem aqui, Cristal. Você já teve aquela sensação de que você olhou um alimento e deu aquela vontade de comer? Você não estava com fome, mas do nada você olhou aquele alimento e deu vontade de comer. Isso ocorre porque nós temos aí a fome dos olhos, Cristal. Você não vai me atrapalhar aqui, não. Nós temos a fome dos olhos. Então, quando a gente olha, pode abrir o nosso apetite. Então a gente
sente vontade de comer porque a gente está vendo, ou sentiu aquele cheirinho, né, da comida, e aquele cheirinho te remeteu a alguma situação e te deu um desejo de comer aquele alimento. Isso pode ocorrer também, né? Isso está interligado aí ao nosso cérebro. Então é interessante que a gente passe a entender mais esses sinais, a estar mais presente na nossa alimentação, a textura, a observar isso. Quando a gente passa a observar isso, nós trazemos um sentido de presença, e esse sentido de presença nos conecta com o alimento e nos conecta ao nosso corpo e faz com que a gente tenha controle daquela situação. Porque o comer descontrolado, ele pode estar vindo justamente da gente não estar se sentindo presente naquele momento da refeição. E então, quando a gente, né, às vezes pensa, não, eu tô comendo até sentir saciada, mas mesmo assim passam uns 20 minutos, eu já estou com fome de novo. Pode ocorrer nessa situação de que você não se sente, né, parte daquele momento, por devido a situações, preocupações, ter ali objetos, coisas para te distrair, né, celulares, tablets. Então é importante a gente entender que esses sinais, eles fazem diferença, que os nossos sentidos, eles fazem diferença quando nós obedecemos. É muito mais interessante a gente começar a entender os nossos sinais de fome, de saciedade, porque isso vai nos trazer um controle diante da situação. Porque em qualquer situação que você estiver, né, diante da comida, que seja numa festa, que seja na sua casa, que seja num restaurante, que tem um banquete, se você conseguir ouvir os seus sinais internos aí que o corpo dá, trazer essa conexão com o seu corpo, automaticamente você vai ter mais controle diante da situação. O que acontece é que às vezes estamos diante de um banquete e devido a, né, várias restrições que a gente faz na nossa alimentação, no nosso dia a dia, e que quando nós nos deparamos com muita comida, nós nem sabemos o que vamos comer, nós nem sabemos quais são as nossas necessidades, o que nós queremos realmente comer, porque nós estamos totalmente desconectados e nós achamos que nós queremos tudo, quando na verdade simplesmente não estamos conectados o suficiente para saber quais são as nossas necessidades. Quanto mais conectado você estiver com o seu corpo, você vai estar mais seguro das suas escolhas alimentares, mais seguro do que você realmente quer, do que vai te fazer bem. Então, quando a gente começa a aprender isso, né, a gente tem esse controle maior. É muito mais fácil a gente se controlar diante da comida e não deixar que a comida nos controle. Então, passe a observar mais se realmente você está obedecendo a sua fome, né? Honrando a sua fome. É comer quando se sente fome. Tem gente que às vezes me pergunta, Mari, quanto que eu devo comer? De 3 em 3 horas? Como é que é isso que eu tenho que comer? Quais são as horas que eu tenho que comer? É quando a gente sente fome. A resposta é simples. Porque a fome, ela é diferente para cada pessoa. Ela pode vir, para mim, ela pode vir de 4 em 4 horas, de 5 em 5 horas. Para você, ela pode vir de 2 em 2, de 3 em 3. Pode ser diferente para cada pessoa. Vai depender de vários fatores aí e do quanto você está receptivo a esse sinal. Quando a gente está com fome, o mais adequado é que a gente coma, do que ou ficar fazendo jejum intermitente ou ficar comendo impondo uma regra de comer em 3 horas, sendo que você não sente nem fome para comer de 3 em 3 horas. Essas diferenças, elas fazem com que a gente crie essa autonomia nas nossas escolhas alimentares, faz com que a gente tenha mais autonomia, que a gente não esteja sendo impostos por regras alimentares e essas regras acabar fazendo com que a gente crie ali um distúrbio na nossa alimentação, crie um comer descontrolado. Então, não importa se a gente come de 3 em 3 horas, não importa se a gente come de 5 em 5, o importante é que você coma respeitando a sua saciedade. E isso você vai descobrir, né, através de um autoconhecimento, através de se olhar mais, de se observar mais, de começar a se observar mais. Espera aí, agora eu tô com fome realmente ou aqui eu querendo beliscar alguma coisinha porque eu tô ansiosa, porque eu tô assim, porque eu tô assado, ou porque eu não estive totalmente presente na minha refeição. E aí você começar a se observar mais, a entender mais o seu processo,
de alimentação, a entender mais sobre isso, a estar mais presente nesse momento. Quando você passar a distinguir a sua saciedade da mesma maneira, se conectar com o seu corpo, o quanto que eu devo comer, algumas pessoas, o quanto que eu devo comer, qual a quantidade que eu como de arroz, de feijão, quanto que eu como de proteínas diariamente. O seu corpo, ele pode te dizer aí quanto que você vai comer, o quanto que é o suficiente para você, desde que você saiba se conectar, né? Entender o seu tempo para este sinal de saciedade, não comer muito rápido, porque quando a gente come muito rápido, a gente não vai dar tempo do estômago dizer para o cérebro, olha, tá bom, chega, já foi o suficiente de comida aqui, tá bom. E aí quando você começa a entender esse aspecto de que muitas das vezes a gente desrespeita essa saciedade por falta de atenção, de estar atento, por não estar consciente do processo da alimentação que está envolvido ali, às vezes um sentimento, né? Às vezes uma fuga, né? De um momento que nós estejamos passando. Quando nós estamos mais conscientes disso, é muito mais fácil a gente obter o controle na nossa alimentação. Passe a observar mais sobre essas questões, né? Ao invés de simplesmente nos fecharmos, entendermos, não, eu sei o quanto que eu estou com fome, o quanto quando eu estou saciada, sendo que a gente aprende muito no decorrer da nossa vida a desrespeitar a nossa saciedade, a desrespeitar a nossa fome, quando a gente começa a se impor essas regras, e desde a nossa infância a gente já começa a aprender a desrespeitar essa saciedade, quando muitas das vezes, né, um exemplo muito comum que a gente gosta de utilizar para que você consiga, né, entender mais se realmente, né, o que está envolvido no nosso aprendizado, na nossa alimentação, é que muitas das vezes na nossa infância nós fomos forçados a comer mesmo sem querer, né, porque e aí usava alguns argumentos, né, que para que a gente acabasse apelava para o nosso lado sentimental. Poxa, você não quer comer, tem tantas crianças passando fome, ou então eu fiz essa comida com tanto amor e carinho, você não vai comer. Então esses apelos emocionais faziam com que a gente desrespeitasse a nossa saciedade, e a gente aprendeu isso, e agora a gente tem que desaprender, né, essa forma de desrespeitar a nossa saciedade. Então, às vezes eu converso com algumas pessoas que, né, os pais ou a mãe, né, às vezes mesmo depois de adulto, insiste para que coma, não, você tem que comer porque né, para a sua saúde, come mais, você comeu muito pouco, come mais um pouquinho, e isso vai fazendo com que a gente desrespeite, né, os nossos limites. É entender quais são esses nossos limites. E como que a gente descobre isso? Apenas, né, praticando, se ouvindo mais, se observando mais, se entenda mais nesse processo. Se o que você busca é ser mais saudável, se o que você busca é ter uma alimentação adequada, é um emagrecimento saudável e aprender a comer de tudo, esse é o caminho. São os pilares mais importantes aí da nossa saúde, da nossa alimentação, é honrar a nossa fome e aprender aí a ter, né, a respeitar a nossa saciedade. São esses dois fatores que, se a gente aprende, a gente já vai estar um passo muito grande, porque hoje em dia informações de alimentos, elas estão bombardeando cada vez mais. Tem hora que nem eu, como profissional, não consigo acompanhar o tanto de informação que tem a respeito de alimentação. É dietas novas que surgem, é alimento milagroso que surge de uma hora para outra, e o básico, né? E digamos, não é nem o básico, é o primordial da gente aprender, a gente não aprende, que é justamente a honrar a nossa fome e respeitar a nossa saciedade. E se a gente aprender isso, não tem alimento que bomba o nosso metabolismo melhor do que se a gente aprender a nos respeitar. Não vai ter nada, nenhuma dieta mais poderosa do que se você aprender a respeitar a sua fome e a sua saciedade. Se você conseguir aprender isso, a ouvir mais o seu corpo, a estar mais atento na sua alimentação,
Isso vai pro resto da vida, né? E aí a gente vê que alimentos milagrosos, dietas milagrosas, ela vem de tempo em tempo. Então, um tempo o ovo é o milagre, daí a pouco o ovo é o vilão. E um tempo o arroz engorda, arroz é isso, daí a pouco surge o biscoito de arroz, que é fitness, que emagrece. Sempre tem uma novidade aí no meio né, da alimentação, da nutrição. Só que o básico que a gente tem que aprender, né, que é justamente essa questão de honrar a nossa fome, de respeitar a nossa saciedade, às vezes nem isso a gente aprendeu. E aí esses modismos acabam tomando de conta, né, da nossa alimentação, causando às vezes mais desconforto na nossa alimentação, onde a gente não sabe o que a gente come. Um ato simples, né, um ato corriqueiro do que comer, de comer, acaba se tornando tão difícil pra gente, tão dificultoso, um trabalho, né, onde a gente às vezes se sente até meio confuso, né, o que eu como, o que eu não como, e é algo simples, que é do nosso dia a dia, da nossa rotina, a gente não consegue estar em paz com a alimentação, estar em paz com o nosso corpo, ter um bom relacionamento com a alimentação. Isso acaba, né, trazendo mais tortura na nossa alimentação, na nossa forma de comer. Então é importante a gente entender sobre os nossos limites, né? Os limites aí que o nosso cérebro nos dão. É muito importante a gente encontrar esses limites e saber respeitá-los. Tá bom, gente? Eu agradeço muito a oportunidade de quem está aqui comigo, de estar assistindo, e até a próxima live aí. Beijão, gente. Tchau, tchau. Fechou?